E aí pessoal, tranquilos, tranquilas? Tudo certinho? Mais uma vez tenho que falar. E aí pessoal, no vídeo de hoje aqui eu vou trazer um assunto que eu considero bastante sério, tá? E importante, principalmente nos tempos de hoje que a gente tá vendo aí, né? Tá vendo uma época atual bastante pautada em intolerância, né? Ou em incompreensão do outro, né pessoal? Esse vídeo aqui eu quero falar da importância do diálogo, né? A gente está vendo, infelizmente, hoje, uma cultura da negação do diálogo, tá? A gente pode até trazer isso para quando a gente traz falando das histórias em quadrinhos mesmo, né? Ou então nos livros, ou então nos filmes, e a gente sente falta de um bom diálogo, né? Um bom diálogo ali colocado nos personagens, entre aqueles personagens que estão lá em tela, então nas páginas. A gente às vezes reclama, pô, esse diálogo aqui está muito fraco, né? Ou então não tem aqueles diálogos bem construídos. Eu acho que está faltando um diálogo, pessoal, principalmente na vida real, né? O que eu quero dizer com isso aí? Porque eu fiz esse paralelo aí. Porque quando a gente reclama do diálogo, falta de diálogo na ficção, a gente reclama de ser um diálogo artificial, né? Um diálogo fraco, raso, sem tanta profundidade e sem uma real demonstração da personalidade dos personagens, né? De como eles pensam, né? Só que quando falta o diálogo na vida real, pessoal, é aí onde gera a questão da intolerância, né? A questão da negação do que é diferente. Porque o diálogo, o que é o diálogo realmente, assim? O que é que essa palavra quer dizer? Qual é o significado direto de diálogo? Diálogo é uma troca de ideias, tá? Diálogo é não apenas a troca de ideias, mas é você conseguir conversar com o diferente, né? Você conseguir ter a capacidade de ouvir o diferente, o que diverge de você, e de você também, além de ouvir, conseguir também emitir uma opinião diferenciada e o seu interlocutor também conseguir captar essa informação, né? O que eu vejo muito por aí hoje em dia, pessoal, principalmente na rede social, isso aí você vê que é efervescente nas redes sociais, na internet como um todo, uma grande demonstração pessoal, de intransigência, entendeu? De falta de percepção do outro, do que é diferente, do que está ali para mostrar um outro ponto de vista, né? A gente não está, eu mesmo percebo que não está vendo pontos de vista diferenciados, está vendo só um monte de pontos cegos, né? Ponto cego é aquele ponto cego que não consegue ver nada além do que ele mesmo quer ver, tá? Então isso daí, para mim, pessoal, é algo que vem lamentavelmente se alastrando pelas redes sociais, assim. Na época contemporânea existe, assim, em minha opinião, uma falta de empatia entre as pessoas, né? Uma falta de conexão. A gente está conectado na internet, mas desconectado humanamente, desconectado de uma maneira humana mesmo, de uma maneira, eu diria até civilizada, tá? As pessoas estão agindo, não vou dizer todos, é claro, mas assim, um número preocupante, eu diria, agindo no automático. Você vê que tem pessoas que nem param para ouvir o que o outro está dizendo e já querem atacar, e não atacam o argumento que a pessoa falou, não atacam a ideia que aquela pessoa trouxe, mas atacam a pessoa diretamente. Ofendem a pessoa que está falando, mas não combatem, né, aquilo, né, que ela está propondo, né, não traz uma contraproposta, tá? Então isso, na minha opinião, gera apenas um empobrecimento, né, do debate e, assim, infelizmente traz uma escassez mesmo, eu digo até de intelectualidade mesmo, né? Tem muita gente que eu vejo que está agindo como manada, né? Só porque vê que um ou outro está concordando sem nem pensar direito, já vai concordar também, tipo, já age como manada. O pensamento de manada é aquele que pensa coletivo, mas que nenhum parece ter a capacidade de pensar por si mesmo, pensar de maneira individual, singular, analisar aquilo por fora da multidão, sabe? E acaba que isso, né? A manada acaba sufocando o individual que está tentando pensar por ele mesmo, né? Tentando ser ele próprio, ter suas próprias ideias e tentar colocar ali, dividir isso com as pessoas que estão ali lhe ouvindo, né? Então, pessoal, eu acho que há uma escassez de diálogo, infelizmente, na realidade, né? Está havendo um tremendo ataque contra as ideias diferentes, né? Contra um ponto de vista que está vindo para um outro lugar, de um outro ângulo,
né? E isso é lamentável. Eu cansei de ver aí, porque realmente não é fácil, porque realmente o diálogo não é fácil, vamos dizer assim, né? Vamos colocar dessa forma. O que é que exige o diálogo? O diálogo exige, primeiramente, que ambos que estão ali, frente a frente, terão que ter a disponibilidade de ouvir atentamente o que está sendo dito pelo interlocutor e de filtrar de maneira bem apurada a informação que está sendo passada. Ao mesmo tempo, aquele que está emitindo a opinião, emitindo o seu argumento, tem que também ver como vai falar aquilo. Tá? Não é, no caso, uma formalidade, não tem nada a ver com falsidade isso, mas tem a ver de a forma que você vai postar aquela sua opinião, aquela sua fala para o seu interlocutor. Porque às vezes o que acontece é que a pessoa que está ouvindo, ela só se apega a alguns detalhes que ela muitas vezes entendeu errado e acaba repetindo isso para o interlocutor. Então ninguém está se ouvindo ali, está cada um querendo falar e somente se ouvir. Não está querendo escutar o que o outro está dizendo. Então isso vira uma briga de cego. Ninguém está vendo nada que está acontecendo. Só está querendo ouvir o que está falando. Então o diálogo ali já caiu por terra. Virou um monólogo entre duas pessoas. Né? Cada um fala para si mesmo. Não está existindo ali de fato o diálogo ali, a troca de ideias. Né? Um embate de pensamento. Né? Então, pessoal, isso para mim é muito preocupante. Eu acho esse tema realmente muito sério. Algo que a gente tem que refletir a respeito, pensar. E eu digo para vocês que realmente não é tão fácil. Muitas vezes você tem já aquela... Porque assim, é combater o ímpeto, né? Às vezes você tem já um ímpeto de já querer discordar de cara, mas o diálogo exige saber discordar. Não é que seja errado discordar. Em muitos casos é viável que você discorde, mas que você discorde do que está sendo dito ali, da opinião da pessoa, mas não da pessoa como um todo, querendo resumir. Isso é um ataque pessoal. É aquela história, os caras concordam comigo, é um idiota, é um imbecil. E na verdade eu acho que a imbecilidade tá meio que em pensar nisso, assim, né? De quem discorda de mim é otário. Não, cara, quem discorda de você apenas pensa diferente. E o diálogo abre a porta, né? Dá acesso para que você tenha realmente entrada em outros pontos de vista, em outras formas de ver a própria vida, de observar um determinado assunto. Né? Você pode, claro que você pode discordar, mas discordar não quer dizer que você tenha que impor o que você acha e outra pessoa tenha que admitir aquilo como certo e tenha que realmente tomar aquilo como razão. Não é para se disputar a razão. Um debate, na minha opinião, não é feito para vencedor e perdedor. É feito para se ter um entendimento. Um debate se dá como bem-sucedido, como ambas as partes podem muito bem discordar, mas no processo compreendem de maneira essencial o ponto de vista contrário que está ali sendo apresentado. Né? Muitas vezes pode ser que aquela pessoa, da maneira que ela colocou para outra, ela pode até chegar a pensar da maneira parecida, ou até mesmo mais para frente concordar em tudo e pensarem de maneira bem semelhante. Mas esse não é um objetivo que deve ser colocado no diálogo ou no debate. O debate é apresentação e confronto de ideias e não de pessoas. Né? Teve um tempo atrás que eu tenho um blog, né, chamado Toca Literária, onde eu escrevi um texto, um ensaio, chamado Mar de Ad Hominem. Né? O Ad Hominem, que vem do latim, se refere a você atacar a pessoa. Né? Quando alguém usa de Ad Hominem numa discussão, num debate, é porque ela atacou apenas o interlocutor de maneira pessoal, num xingamento gratuito, né? E nada contribuiu ao debate, porque ela não apresentou argumento contrário contra o argumento que foi apresentado por seu opositor, vamos dizer. Né? Então, pessoal, vamos pensar um pouco nisso. Vamos ouvir mais, né? Vamos ampliar a nossa capacidade auditiva no sentido de deixá-la mais acessível à filtragem do que está sendo falado, né? Deixar a nossa percepção mais aflorada, no sentido de tentar compreender todas as nuances que existem entre um assunto em debate. E na hora de a gente também falar, na gente emitir a nossa opinião, a nossa fala, a nossa voz, é saber como a gente coloca isso também, de uma forma que não pareça impositora, que não pareça autoritária, que não transpareça com intransigência, nem em nenhuma forma ditatorial, tá?
Vamos tentar trabalhar isso em nós mesmos. Vamos ver como a gente vai desenvolver isso, como essa sociedade vai poder crescer muito quando o diálogo for devidamente cultivado. Tá? Então é isso aí, pessoal, um vídeo que eu queria passar para vocês sobre essa importância aí dos diálogos, tá, pessoal? Dos diálogos na nossa sociedade, em nossa vida, porque a gente vive em conjunto, a gente vive em sociedade, né? Então é imprescindível que tenhamos que ter uma comunicação que seja de fato bem compreendida, tá? Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, dá uma curtida aí, tá? Se inscreve no canal, dê a sua opinião sobre o assunto, se você achar, se sentir na vontade de falar. Se você também não concordar, tudo bem, pode dar o dislike e dar os seus motivos se quiser aí nos comentários, tá, pessoal? Então é isso aí, galera. Até o próximo Aguiar. Tenho que falar.